Olá, pessoal! Hoje vocês vão assistir à exibição de uma reprise. Aproveitem para interagir com a nossa equipe, pois o chat vai estar aberto. E se você tiver alguma pergunta, no final desta exibição, você pode deixá-la na aba de comentários, que os nossos professores vão responder. Obrigada! Aproveitem! Olá, boa noite, painelistas! Bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, com transmissão pelo YouTube e Facebook. Gente, nosso programa é às terças, mas hoje, em particular, sexta-feira, dia 6 de maio, nós temos aí um programa especial. A gente vai falar hoje sobre amparadores. E lembramos que, se você quiser assistir esse programa depois ou acompanhar, nosso programa está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcast. Ou, se você desejar saber alguma informação extra sobre o IIPC, visite nossa página na web, iipc.org. E o painel é formado, nossa equipe de trabalho no painel é formado pela Luciane Barros, na produção executiva, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Zag, diretor técnico, Felipe Diniz, e nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é bem-vinda. Nós fazemos esse programa pensando em vocês e procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque na conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema, como eu já antecipei, o tema de hoje é como qualificar o amparo extrafísico. Você sabe trabalhar em conjunto com os amparadores extrafísicos? No programa de hoje, vamos abordar esta temática tão importante, que é a ação assistencial ombro a ombro com os amparadores. O resgate do seu papel nessa vida intrafísica faz parte dos compromissos assumidos antes de nascer. Como atuar de forma alinhada com o curso intermissivo? Como podemos identificar quais ações são pró-amparo? Será que uma pessoa pode desenvolver a sua amparabilidade de forma lúcida? Então, no painel de hoje, vamos debater, vamos falar sobre como qualificar o amparo extrafísico com enfoque nas ciências conscienciologia e projeciologia. E, para isso, nós temos um convidado, que é o professor Félix Wong. Ele é engenheiro de telecomunicações, voluntário da conscienciologia no IPC desde 96, docente de conscienciologia desde 2001, tenepsista desde 94 e EPICOM desde 2008. Boa noite, professor Félix, tudo bem? Tudo bom, Alessandra, tudo bom, Eduardo? É um grande prazer estar aqui falando um tema tão para cima, né? Literalmente. E tão necessário, eu diria, né? Então, bacana. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Alessandra. Boa noite, professor Félix, no nosso painel evolutivo especial de hoje, nessa sexta-feira. E quero também dar meu boa noite aos painelistas que nos assistem, que nos prestigiam aqui no nosso horário de transmissão. Quero lembrar a todos os painelistas que vocês podem clicar aí na setinha e compartilhar esse painel especial para quem possa ter interesse no assunto, de querer entender mais como é que se qualifica o amparo extrafísico. Então, cliquem aí na seta e compartilhem esse painel. Também quero lembrar a todos que vocês podem interagir conosco, com o professor Félix, fazendo perguntas através do chat, seja no YouTube ou no Facebook, que a nossa equipe vai selecionar as perguntas que serão feitas aqui ao vivo no painel. Então, aproveitem essa oportunidade para tirar suas dúvidas sobre essa temática tão interessante. Então, Alessandra, vamos começar?
Vamos! Félix, então a gente sempre, a primeira pergunta é voltada ao público que está assistindo a gente pela primeira vez, né? A gente sempre pergunta aí, o que é o amparo extrafísico do ponto de vista da conscienciologia? Ok, vamos em frente. O que acontece? Isso tudo decorre do processo da lucidez e da ficha evolutiva, né? Então, aquilo que você angariou nessa vida, o que você fez de bom e nem tão bom, isso é a sua ficha evolutiva. Então, na medida que a gente morre ou dessoma ou perde esse corpo físico, a gente passa para a condição de consciência extrafísica, como a gente chama, né? Consciência. E conforme o nosso mérito, nós seremos convidados a fazer determinados trabalhos. Então, um desses trabalhos é justamente amparar as pessoas, né? Então, existem filmes e filmes, né? Por exemplo, o filme mais que a gente já usou bastante é o filme Always, né? Do Spielberg, em que o nosso herói lá, ele morre precocemente e ele é convidado a virar um amparador, né? Então, ele era piloto e ele vai ajudar outros pilotos, porque ele é um expert, né? E é toda a trajetória de aprendizado dele a virar amparador, né? Então, amparador todos nós temos na medida do nosso mérito e do nosso trabalho. Então, é natural, e eu acho o máximo isso, né? O máximo, por exemplo, tendo daquilo que a gente é bom, a gente continuar sendo bom e sendo aproveitado para ajudar outras consciências, né? Isso eu acho fantástico. E assim, isso é só para desmistificar o que é esse amparo extrafísico. Então, o amparador extrafísico não é nenhum anjo de asas, que é boníssimo, sensacional, não é? Somos nós, mais ou menos nós, só que num outro patamar de lucidez, de acordo com o merecimento. E, assim, mais uma vez, só para desmistificar, o amparador, ele quer muito trabalhar com a gente. É grande desejo dele trabalhar ombro a ombro com a gente. Ele não quer que você se ajoelhe e fique rezando para ele. Ele quer que você se posicione, que seja uma pessoa, acima de tudo, confiável, que tenha boas propostas de trabalho, que naturalmente ele gostaria muito de trabalhar junto, trazendo ideias, inspirações. Esse é o amparador extrafísico que a gente quer, que a gente deseja. Assim, só para a gente entender o seguinte, consciência extrafísica tem de tudo quanto é jeito, mas amparador com A maiúsculo, esse é outra história. Esse é pautado pelo que a gente chama de cosmoética, pensamentos corretos e assim por diante. Mas, assim, tem várias coisas que a gente pode falar, quais as atitudes que facilitam a você se acoplar mais com o amparador extrafísico, né? O que o nosso painelista pode pensar? Você acha que a pessoa que vive se vitimizando, ele vai ter amparador? Pode até ter, mas ele não vai escutar um amparador. Ele vai estar tanto pedindo tanto para si, vai estar chorando tanto, né? Se vitimizando tanto, que ele não consegue escutar o amparador. Então, assim, exige pensamentos corretos, exige pensamento assistencial, enfim, exige uma série de posturas anti-queixa, né? Não ficar se queixando. Então, o amparador ele trabalha, acima de tudo, para frente, trabalha, acima de tudo, em cima naquilo que a gente é bom. E nós somos bons em muita coisa. Mas é questão de descobrir. Muito Acho que é bom, mais. Félix. Eu acho que deu para a gente começar a entender, né? Eu queria ressaltar isso que você falou, de que o amparador é uma consciência colega, amiga nossa, né? Não é um guarda, um anjo da guarda, né? O que fica acompanhando, vendo, não é nada disso, né? Quando a gente fala em conscienciologia, a gente está trazendo assim um nível de autonomia maior.
E aí, Félix, eu fiquei me colocando também, como você falou, do lado aí dos painelistas, né? Fiquei pensando, mas como é que a gente trabalha ombro a ombro? O que uma pessoa faz, assim, de trabalho, que seria esse ombro a ombro? Eu fiquei imaginando, assim, pensando no público de primeira vez, né? O que seria um trabalho de ombro a ombro? O que é que a pessoa faz para ela poder ter mais amparo, né? De trabalho, eu diria, do trabalho intrafísico, né? Porque o amparador está no extrafísico. Aqui nós no intrafísico, né? Como é que é essa parceria? Por que ombro a ombro? Então, deixa eu assim explicar. Quando eu conheci essa instituição, o IPC, eu achava estranho certas coisas, né? Por exemplo, o pessoal sempre, quando a gente se propõe a ser professor, né? E aí o pessoal dizia que tinha a técnica da chapa quente, né? Que aí ele te empurra para a sala de aula e você se vira, tem que se virar, te vira, tá você lá. Então, agora isso é extremamente didático, por quê? Se você for parar e pensar, nós viemos de fieiras e fieiras de vida em que nós éramos doutrinados, éramos preparados para obedecer, se ajoelhar e rezar, para ganhar as benesses dos santos ou de Deus, ou seja lá o que for. Então, nós fomos domesticados para sermos passivos, bonzinhos, pseudo-bonzinhos, né? E ficar rezando para o anjo, sei lá o quê, nos ajudar. E é justamente esse ombro a ombro que faz a diferença. E como é que se faz esse ombro a ombro? É dando o primeiro passo. É por isso que é tão importante você dar o primeiro passo. É porque o amparador fica assim, estou te aguardando, cara. Estou te aguardando. Aí você dá o primeiro passo, dá, você se posicionou, vamos em frente. E aí, a dica que eu dou para quem quer trabalhar mais ombro a ombro entra no jeitão do amparador. Como é que é entrar no jeitão do amparador? Primeiro, ele tem uma certa isenção, né? Ele não toma tanto partido, né? E segundo, ele pensa sempre na frente, né? É como a gente fala, né? Quando a gente está indo, ele já foi e voltou várias vezes. Porque ele tem uma visão de conjunto maior, ele tem uma vivência no extrafísico maior, ele está mais perto de consciência extremamente lúcida, então ele entende tudo sobre a gente. Se você começar a pensar de modo proativo, você está pensando junto com ele. Então, esse é o grande macete que eu vejo dentro da minha vivência, tá? Você tem que estar sempre pensando na frente e dando o primeiro passo. Errar não é problema, mas dê o primeiro passo. E assim a gente vai pegando o jeitão. Você me podia dar algum exemplo aí desse primeiro passo? O que seria esse primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo seria assim, como é que eu vou dizer? Seria você se posicionar, né? Em qualquer assunto, já é um cacuete que é muito bom de ser desenvolvido. Em qualquer assunto, em qualquer situação, trata de se posicionar. Não tem problema errar. Você volta e se retrata, não tem problema. Mas o fato de você se posicionar e já emitir sua opinião não, já é um rompimento de coisas de milênios. Imagina, há milênios e milênios a gente, não, você tem que ser um carneiro, você tem que se ajoelhar, você tem que esperar as graças dos céus, e de repente falam para você que não, você tem que se posicionar, você tem que dar o primeiro passo. Isso faz uma diferença assim, brutal. No início é um pouco difícil, mas vale muito a pena, porque esse é o início do trabalho junto com o amparador, lado a lado, ombro a ombro. Quando você está ombro a ombro, você passa a oferir o que a gente chama de inspirações. As ideias começam a vir.
a coisa começa a funcionar, né? Então, eu vejo assim que o primeiro passo é você se posicionar, sim, frente a uma determinada situação, e sempre possível pensar o que for melhor para o grupo. Pensar além. Quando você pensa além, você entra dentro do pensamento do amparador. E aí as coisas começam a funcionar. Félix, isso envolve, então, assumir responsabilidade, né? Envolve a pessoa ter uma visão mais ampla, né? E eu queria também trazer um aspecto que você está falando do trabalho ombro a ombro, mas em todos os sentidos, não é só na vida do voluntariado, não é só na vida profissional, mas também na vida familiar, né? Em todos os aspectos, né? Perfeito. Perfeito, bem pontuado. O que acontece é o seguinte, esse posicionamento, você passa a tratar ele em todos os aspectos da sua vida. Isso faz toda a diferença, né? Então, o que acontece? Quando você começa nesse trabalho ombro a ombro, vai vir muito serviço para você. É natural que venha, né? Porque pode reparar, por exemplo, dentro da família, né? Eu sempre brinco, mas falo extremamente sério. Ninguém tem família simples. Ninguém tem família simples. Se alguém me disser que tem família simples, ou ele está enganado ou ele está mentindo. Não existe, tá certo? Então a gente cai sempre em família complexa, e dentro dessa família complexa, eu acho que você pode ajudar muito, dando boas ideias, se posicionando, porque o que acontece? Dentro da família, eu estava até hoje refletindo sobre isso, a gente já enveredou dentro do aspecto familiar, tá? Mas só abrir um parênteses. Eu vejo que grande parte do desastre, das crises que acometem a família, é que todo mundo sabe que algum fato lá está errado. Por exemplo, o filho lá não está estudando, não está... Aí, geralmente, os pais que são mais omissos falam assim, me engana que eu gosto. Vou fingir que ele está estudando, vou fingir que ele está fazendo tudo certinho. Aí, isso é desastroso, porque daqui a 2 anos, os pais veem, caramba, eu não sabia que meu filho estava no alcoolismo, caramba, eu não sabia que ele estava consumindo droga, porque essa atitude, me engana que eu gosto, é desastrosa, né? Então, esse é o processo familiar. Então, o que é se posicionar? Vem cá, o que a gente vai fazer? Nós temos um problema. Isso evita desastres imensos dentro da família. Então, é isso, não se omitir, né? Dá trabalho? Dá, mas dá muito menos trabalho agora do que depois. Uhum, é isso mesmo. E aí o ombro a ombro é que, assim, pelo menos pelo que a gente consegue perceber, é a inspiração, você aqui atuando e o seu colega evolutivo do extrafísico que tem uma visão de conjunto maior te dando inspiração, tentando ajudar, colocando aquela pessoa próxima de você, é nesse sentido, né? É perfeito, porque quando você pensa além, pensa junto, as ideias vêm no tempo certo. As inspirações, ocorre que a gente chama de sincronicidade, né? Caramba, eu estava pensando nisso, e agora estou vendo o programa, está falando justamente sobre isso, ou se não, eu estava pensando sobre isso e descobri um livro que fala exatamente sobre isso, porque você está antenado e trabalhando em conjunto com o Amparo, as coisas começam realmente a acontecer. Isso realmente dá muito certo. Agora, qual é a pedra de toque, né? A liga que faz tudo isso? Além de tudo, o que está por baixo de tudo isso? É o processo da confiança. Amparador tem que confiar em você. E isso é um processo de construção, né? Eu vejo exatamente o amparador, quer dizer, muito semelhante, por exemplo, a amparador com você, você com um funcionário,
né? O funcionário está sempre lá, vamos lá, pau para toda obra. Você confia na pessoa. Agora, ele começa a faltar, já dá um problema na confiança. Então, confiabilidade é a grande liga do amparador contigo, né? Então, não tem mistério, tá? É exatamente isso. Seja uma pessoa confiável, seja uma pessoa que se posiciona, seja uma pessoa que pensa para frente, seja uma pessoa que pensa nos demais. Essa é a forma, não tem erro, né? Exatamente isso que traz o processo do amparo mais técnico, né? Eu acho que é isso. Você está assistindo uma reprise. Continue interagindo, pois o chat está aberto. Se você tiver alguma pergunta, no final desta transmissão, coloque-a na aba de comentários, que a nossa equipe irá responder. Agora, Félix, tem uma pergunta que é recorrente aqui, né, dos nossos painelistas, que interessante. Toda vez que a gente fala de assistência, a pessoa diz assim, não, mas fulano não quer ser assistido. Mas porque a minha, aquilo que você falou, né? Não tem família fácil, né? A gente não tem colega, a gente tem alguns colegas difíceis, sempre tem alguém, mas que dá um pouco de trabalho para a gente também, às vezes, dá muito trabalho para algumas pessoas, né? Mas como é que é isso, essa ideia da assistência, que eu acho que falta a gente entender mais o que é essa assistência, né? Porque quando a gente fala assim, fulano não quer ser assistido, ele me dá muito trabalho, não tem jeito, significa que a gente está abrindo mão da assistência, porque às vezes a gente falta entender melhor o que é assistência, né? O que você poderia aí complementar para ajudar aqui a gente a entender melhor isso, o que é essa assistência? Pois não. O que eu entendo? Bom, primeiro, dizer assim, o amparador ele tem um saco de ouro, né? Com licença da palavra. Ele está sempre à nossa espera, né? Ele sempre tem a esperança. Por quê? Deixa eu só abrir esse parênteses. Por que ele tem essa impaciência quase que infinita? Porque ele aposta na gente, porque ele sabe que algum dia ele vai estar no nosso lugar. Algum dia ele vai ressomar, ele vai estar no nosso lugar. E eles não vão querer que a gente desista dele, né? Então, o nosso sucesso é o sucesso dele, né? Bom, primeiro isso. Dentro do processo da assistência, uma técnica muito, muito interessante que a gente chama da técnica do amparador, né? Então, a técnica do amparador, o que é basicamente? É você se botar a veste do amparador, botar a capa do amparador, digamos assim, né? Você sai de si, você olha por cima e diz, o que o amparador faria, né? Então você pensa assim, por que isso? Porque, antes de tudo, o amparador ele é uma consciência ética, cosmoética, ele tem isenção, né? Então ele olha por cima, ele sobrepaira. Então, quando você usa as vestes dele, digamos assim, você diz, qual a melhor forma de assistir essa consciência? Então, porque não, isso eu estou falando assim, principalmente dentro da família, né? Dentro da família é muito complicado, né? Você assistir membro familiar é extremamente complicado, porque dentro da família aquela mistureba, né? Ninguém tem isenção. Você está falando isso porque você me tomou aquilo emprestado, não me devolveu e tudo mais, né? Família é aquele emaranhado, né? Então, mas de qualquer maneira, a melhor forma é você pensar como amparador. E dentro da família, outra forma também de você assistir, eu estou falando da família porque talvez seja um dos aspectos mais complexos, é você abrir mão. Você quer isso? Toma. Não, ou seja, que a gente chama de cortar na própria carne. Você quer isso? Toma para você, não tem problema, né? Então, essa é uma forma, e outra forma dentro da família é o que a gente denomina de exemplarismo. Você fica quieto, vai fazendo as suas coisas, até que alguém chega, mas vem cá, o que você andou fazendo que você melhorou tanto? Você está mais leve,
você está mais alegre. Então, são as duas coisas que eu reputo como essenciais. O exemplo que você dá e abrir mão, né? Isso dentro da família. E isso, naturalmente, você entra mais em sintonia com o processo do amparo. Porque, gente, nessa vida, nada é nosso, tudo é emprestado. Rapidinho a gente vai ter que devolver tudo, inclusive nosso corpo, né? Então, nada é nosso. Tem que levar da melhor forma possível. Amparador não faz cobrança nenhuma, né, Félix? Não. Muito legal isso. Aliás, esse é até uma dica, né? Para quem tem parapsiquismo mais exacerbado, se amparador vier mandar em você em alguma coisa, isso não é amparador. Faça isso. Opa, amparador não faz isso. Amparador, ele vai chegar, olha só, tem essa opção, essa opção, essa opção. Te vira. Ele quer o nosso crescimento, gente. Ele quer o nosso crescimento. É que eu vejo assim, se a gente pegar o jeitão do amparador, é mais ou menos a melhor forma de educar o nosso filho, por exemplo. Você chega no teu filho, cara, nós temos isso, isso, isso. Escolhe, né? É sempre assim. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz para o crescimento do outro, da responsabilidade, assumir erros e acertos, isso é amparo, né? E o amparador, antes de tudo, eu acho que ele busca ampliar a nossa visão de conjunto, né? Ele diz, olha, pensa bem, vê assim, vê assado, tal, agora escolhe. Esse é o ideal, esse é o sonho, né? Agora, Félix, você falou aí para quem tem parapsiquismo, né? Qual a relação que a gente pode fazer do amparo com a projeção lúcida, a projeção consciente? Esse é o máximo, né? O que acontece? Quando você começa a pensar mais naquilo que você quer fazer, dentro do processo assistencial principalmente, você se conecta naturalmente com o amparo. Dependendo da ocasião, dependendo do seu parapsiquismo, você vai ter inspirações e sonhos de consumo. Você pode se projetar e ter um diálogo mais tete-a-tete com o amparador, né? Esse é o sonho, né? Esse é o sonho de consumo. Mas, assim, só o fato de você ter boas inspirações já é o máximo. Agora, a projeção consciente, ela é barba, cabelo e bigode, como a gente fala, né? Quando você efetivamente vivencia mais no extrafísico, você entende muito mais. Nós, no extrafísico, nós temos uma visão de conjunto maior, nós somos consciência extrafísica temporariamente, então isso amplia demais a nossa visão. Então é uma vivência inesquecível, né? Geralmente é isso. Só fazer rapidinho um parênteses, por exemplo, a gente que dá muita aula, eu já dei muita aula no Instituto, eu me lembro de um médico intensivista, que ele foi um aluno nosso, que ele ficava extremamente impactado, porque ele queria entender o que ele vivenciava dentro da UTI. Tinha muito fenômeno, ele via muita consciência extrafísica. Por quê? Porque a UTI é um local em que é crítico, a pessoa está quase que partindo, né? Então ele via muito, e ele queria entender, ele não entendia nada disso, que isso não é ensinado em faculdade, né? Então ele percebia muito o processo energético, percebia demais a pessoa moribunda que estava quase partindo e que traziam informações que ele não entendia, né? Então é basicamente só um pequeno adendo. E aí, provavelmente, eu não sei, mas hoje em dia eu não sei, mas provavelmente hoje essas vivências são cada vez mais intensas, porque a medicina já encontrou formas e formas de esticar a vida, né? Então, mas é só um parênteses, tudo bem. Não, mas muito bacana esse seu parêntese, que ajuda a gente a refletir que existem algumas profissões
que ajudam a gente a ampliar o nosso nível de amparabilidade, né? Dessa qualidade do amparado, porque o médico, o TI, está querendo ali ajudar toda a profissão dele. Então, acho que dependendo da profissão, a pessoa pode também ter um nível de amparo maior, né? Se ela está ali para ajudar as outras pessoas, né? Então, bem bacana essa reflexão. Agora, Eduardo, eu vi aqui que os nossos painelistas têm várias perguntas. Você quer começar a fazer algumas perguntas? Vamos começar sim. Para quem chegou agora no painel evolutivo, eu quero lembrar que vocês podem colocar as suas perguntas no Facebook ou no canal do YouTube, que a nossa equipe vai selecionando as perguntas aqui para a gente passar para o professor Félix ao vivo. Então aproveitem que vocês podem tirar aqui suas dúvidas durante o nosso painel. Então, Félix, a gente tem aqui algumas perguntas que os nossos painelistas estão trazendo. A Virgínia Campos, ela pergunta: como se processa a indicação da pessoa a ser acolhida pelo amparador? Isso aí decorre, né? Decorre justamente da especialização, entre aspas, dela, né? Na medida que você se predispõe a fazer assistência, naturalmente tem amparo. Não precisa ser uma assistência assim fantástica, não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Você tem uma vivência extrafísica interessante, com um parente, alguma coisa que foi confirmado e tudo mais. Aí você se predispõe a escrever um artigo ou um livro, com certeza vai ter amparo, porque vai assistir muita gente, né? Então, na medida que você se predispor a fazer a agir dentro de um aspecto assistencial, a escrita é extremamente assistencial. Por isso que a gente fala, dentro do instituto, por exemplo, voluntariar é assistencial, dar aula é assistencial. Então, a partir de ações assistenciais, naturalmente você vai angariar o amparo de função, que a gente denomina, né? E que virão as inspirações e tudo mais. Eu falei com a professora Alessandra ainda há pouco, que no Instituto a gente usou muito a técnica da chapa quente, que é uma técnica parapedagógica que é empurrar a pessoa para a sala de aula. A pessoa entra dentro da sala de aula, olha os alunos, está sozinha. Diz, e agora? Agora te vira, meu chapa. E aí a pessoa começa a dar aula e começa, daqui a pouquinho, trabalha com energia, sente o amparo chegar e tudo mais, fica mais inteligente, né? Então, essa técnica funciona e funciona demais. Eu sou fruto disso, né? Eu passei muito por técnica de chapa quente, passam por um certo sufoco, mas dá tudo certo no final. E assim vai, né? E dentro da instituição tem o voluntariado, tem a docência, né? E aí, dentro da docência, tem vários crescendos. E uma coisa legal é quando você passa a viajar, itinerar, que a gente chama, né? Então, imagina, você chega numa cidade em que ninguém conhece nada de conscienciologia, você é a pessoa mais amparada para dar aquela aula de conscienciologia. Então, e você vai sentindo o processo de amparo, né? Então, eu acho que tem várias técnicas. Então, eu falei desde escrita, voluntariado, docência, assistência de um modo geral, eu acho que é isso. E essa técnica da chapa quente que a gente brinca, né, Félix, tem a ver com aquilo que você falou no início do posicionamento. Na verdade, a técnica da chapa quente é ajudar a pessoa a se posicionar, né? Isso. E não tem problema errar, não tem problema nenhum, corrige, vai, né? O importante é produzir, né, de algum modo. Vamos lá, Eduardo. A gente tem aqui um painelista assíduo, o Luciano Santos. Ele traz uma pergunta que é um pouquinho longa, eu vou tentar resumir. Ele fala assim: professor, então tomamos atitudes em relação a ajudar um familiar e podemos ganhar inspiração. Às vezes, podemos perceber que os nossos esforços não estão surtindo efeito.
Porém, o amparador sabe que esse convívio com o familiar com dificuldade faz parte de um propósito maior e que a melhora é só o que for mais sutil para ajudar numa próxima existência. Basicamente, Félix, ele quer saber aí se o amparador vai desistir, vai continuar ajudando aí nesse grupo Karma, como é que fica essa relação aí do amparador com o grupo Karma e ele que está tentando ajudar a assistência e não está surtindo tanto efeito. Primeiro, eu acho que dá um passo atrás, né? Um passo atrás. Antes de mais nada, se você vê que esse familiar ele está precisando de assistência e você assume assisti-lo, você já está de parabéns, porque muitas famílias, e a minha família não era diferente, você nasce no meio de uma família complexa, aí você pensa assim, caramba, bando de maluco, o que eu estou fazendo nesse meio? Aí a ficha que tem que cair primeiro é o seguinte, se esse pessoal é maluco, entre aspas, né, com todo respeito, mas e você está entendendo de tudo, você é a pessoa mais madura dentro da família. Então a ficha que tem que cair, não, caiu nos seus braços, assisti-los, justamente por ser o mais maduro, né? Então, primeiro isso. Agora, realmente, quando você entende um pouco mais do processo evolutivo, é mais difícil você... Como é que eu vou dizer? Infelizmente, você passou para o outro lado. Você ganhou um nível de lucidez que os seus familiares, demais familiares, não entendem. E aí, você está do outro lado, você fala, não, mas vamos fazer isso, vamos fazer esse passo, vai ser melhor para você. Eles não entendem, né? Porque você entendeu parte do processo multidimensional e assistencial que os familiares não entendem. Eles sabe, eles querem só... Eles têm uma queixa, têm uma chateação, eles querem resolver aquilo de qualquer maneira. E aí fica nesse embate, nesse rame-rame, ad eterno. Então, eu falo isso de cadeira, tá, gente? Porque tem parente aqui de mais de 90 anos que não muda, não muda. Então, eu acho o seguinte, deve mudar, sei lá, numa outra existência, mas é enxugar gelo. Gente, é enxugar gelo, sim. Faça a sua parte. Enxugue gelo, faça a sua parte. Um dia cai a ficha, não sei que dia é esse. Mas não tem jeito. É isso mesmo, não existe milagre. Não existe milagre. Então, eu acho que dar toda assistência, às vezes sai fora, dá uma respirada, volta, mas não tem saída. Caiu junto, tem alguma coisa. Você tem alguma conexão. Eu acho bacana isso, quando você já comentou isso, caiu no teu colo é teu, né? Segura e abraça que é teu. E uma coisa que é interessante é que é o tempo do assistido e não o nosso tempo em relação ao assistido, né? Então é o tempo do assistido. A assistência não é para a gente se livrar do outro. A assistência é para a gente auxiliar o outro do jeito que o outro precisa, né? Perfeito. Muito legal isso, Félix. Você está assistindo uma reprise. Continue interagindo, pois o chat está aberto. Se você tiver alguma pergunta, no final desta transmissão, coloque-a na aba de comentários, que a nossa equipe irá responder. Vamos lá, Eduardo, que eu sei que tem aqui os painelistas, já tem assim um elenco de perguntas. Tem várias perguntas. Essa aqui mais objetiva, a Rosita Farias, ela pergunta, podemos ter mais de um amparador? Com toda certeza, né? Eu acho que na medida da nossa qualificação, né? Então, na medida que a gente se qualificar cada vez mais, nós vamos ter não só trocar de amparador, como podemos ter N amparadores, né? Só depende da nossa capacidade de assistir, da nossa capacidade de se especializar, né? Ele cresce junto da gente, né? Então, é natural que à medida que você vá enveredando, por exemplo, estudando, aí pegar, por exemplo, a professora Alessandra, ela se especializou em perdão.
naturalmente ela começa a estudar tipos de perdão, casuística, começa a auto-experimentar determinado tipo de perdão, ela já mudou de amparo. Tem um amparador especializado, provavelmente deve entender mais de perdão sobre isso, né? Então, e assim vai, né? Por exemplo, eu estudei algum tempo atrás sobre a mega doença da humanidade, que é o belicismo, né? Então, é uma mega doença porque é uma droga, belicismo, todos nós somos bélicos, né? Então, você vê, por mais que a gente ache que a modernidade está aí uma guerra que remonta a todas as guerras, Segunda Guerra Mundial, a humanidade parece que não melhorou nada, né? Infelizmente, né? Então, é uma mega doença o belicismo. Mas sim, então a resposta é sim, na medida da sua especialização, na medida do seu movimento assistencial, você pode ter não só um, mas vários amparadores, não tenho a menor dúvida. E vamos lá, Félix, os nossos painelistas ainda têm mais perguntas. Virgínia Campos, ela pergunta aqui: o amparador assiste uma ou várias pessoas? Essa assistência é para toda a vida física do assistido? Eu acho que mais ou menos dentro da linha que a gente conversou, falou da última pergunta, é mais ou menos isso. Vai depender, não existe nada fixo, né? Na medida dos desafios que você for aceitando novos desafios, naturalmente você vai ter mais amparadores para enfrentar esse desafio. Existe naturalmente aquele amparador que foi seu amigo, esse em outra existência, que esse vai ter uma conexão maior contigo, mas não necessariamente ele vai te acompanhar o resto da tua vida. Então, o bacana de tudo isso, o que é? À medida que a gente vai se aprimorando nessa nossa existência, que é uma grande oportunidade, a gente está se qualificando para ser amparador. Eu acho que é o máximo você passar dessa existência e já ter um emprego do outro lado, né? Então, você amparar, você estudar, ajudar a inspirar as pessoas, eu acho isso o máximo. Então, depende só da gente. Eu acho que é isso. E, Félix, a gente fica muito feliz aqui no Instituto de Projeciologia, aqui no IIPC, de poder utilizar a especialidade do Instituto, que é a projeção, principalmente aí nos nossos encontros extrafísicos, para poder estar atuando junto com os amparadores. Nessa linha, o José Oswaldo Coelho ele faz uma pergunta que relaciona a projeção e os amparadores. Ele pergunta o seguinte: professor Félix, quando tentamos esclarecer pessoas problemáticas, sendo da família ou não, e ela não aceita e nos repudia, a melhor opção é tentar fazer isso no extrafísico? Explica melhor para a gente, Félix. Dá para a gente fazer isso no extrafísico? Não, perfeito, é uma excelente pergunta. Então, o que acontece? Dentro da Conscienciologia, a gente utiliza uma técnica que a gente chama de técnica da TENEP, da tarefa energética pessoal. Então, a tarefa energética pessoal, na verdade, é uma hora que você tira um determinado horário e que você exterioriza suas energias e é superintendido por determinado amparo, né? E que você passa a assistir, é como se colocasse uma placa extrafísica nesse teu recinto, dizendo assim: aqui doa-se energia de graça, né? Então, naturalmente, vão chegando as consciências extrafísicas que são assistidas. Mas não é só de uma só via isso. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu precisava me reconciliar com alguém, alguma coisa, eu levava isso na minha TENEPS, exteriorizava e depois encontrava com a pessoa, a coisa estava muito mais tranquila. E assim como servia muitas vezes para inspirações de determinados problemas que eu tinha e encontrava saídas. Então, tudo isso é possível de ser feito na tarefa energética pessoal, mas também é possível de ser feita você trabalhando em energia e mentalizando também. Então, isso é perfeitamente possível. Dentro da família, é uma ótima técnica também, você botar essa pessoa
exteriorizar as melhores energias, cobrir ela com suas energias e ver o que faz a sua parte, que eu falei, né? A gente mudar, a gente não consegue mudar as pessoas, mas assim, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos enxugar gelo, né? Só para a gente saber que assim, ninguém muda de uma hora para outra. Nós também somos bem chatinhos nesse ponto, né? A gente também não mudou de uma hora para outra. A gente está tentando mudar, essa que é a diferença. Só para complementar essa ideia, quando a gente tem uma expectativa em relação ao outro e a gente tem algum nível de cobrança, a gente não está sendo assim, não está tendo uma postura de amparador, né? Assim, amparador de alto nível. Então, se a gente faz uma coisa e quer que o outro mude, que o outro melhore, que o outro. A gente não está respeitando, né, a individualidade do outro. Bem, É a tal da expectativa, né? Que às vezes a gente, principalmente nos ambientes familiares, né? A gente cria e não é benéfica para as relações, né? bem colocado, é isso mesmo. É difícil, né? Não é fácil. Não, A gente quer resposta, a gente quer resultado, a gente quer que o outro melhore, que o outro faça do jeito que a gente acha melhor. Eu acho isso assim uma reflexão bacana. isso é da filosofia, né? Tem um filósofo que não me lembro o nome dele, ele dizia o seguinte, que infelizmente nós somos muito mal, não é mal educado, mas nós criamos um nível de expectativa que isso não condiz com a realidade. Então a comparação que ele falava era o seguinte: imagina que você está num local e cai um pé d'água que inunda tudo, né? Aí você olha assim, você não vai xingar São Pedro, não vai, né? Porque aconteceu. Pô. Você não esperava que chovesse, mas choveu. Mas para as pessoas você tem um nível de expectativa deslocado. A gente é muito personalista, a gente fala, mas como ele fez isso, né? Na verdade, o ideal seria que a gente não tivesse expectativa. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas a gente carrega muito dentro do processo de expectativa com relação às pessoas, né? Então, isso atrapalha demais. Isso cria mágoa, cria uma série de coisas, né? Isso em todos os níveis, com papai e mamãe. Então, Com é bem amigo, complexo. né? Com amigo também, com tudo. Com pai, filho, né? Isso com tudo. Eu acho que quando a gente consegue, quando a gente fica lúcido para isso, que a gente tem um nível de expectativa e a gente tenta minimizar, não digo nem zerar essa expectativa, mas tenta minimizar, a gente sofre menos e a gente se torna assim, melhora o nosso nível de amparo também, né? Eu não tenho a menor dúvida. É um grande desafio, por exemplo, uma coisa que sempre sofri muito, é com fogo amigo, né? Quando você menos espera, a pessoa que está do teu lado te puxa o tapete. Isso aí, para mim, eu ainda não cheguei ao nível de maturidade de achar numa boa isso, tá? Mas, assim, paciência, né? É dificuldade minha. Eu que tenho que aprender a lidar com isso, né? E aí o sonho de consumo é o teu tema, professor Alessandro. Pré-perdão assistencial. Eu também estou estudando, Félix, é porque eu acho esse tema interessante, é porque eu preciso aprender o tema que eu me dedico a ele, né? Muito bom. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, gente. Essa questão da expectativa eu até brinco, né? Que você tem que ter uma expectativa baixa nas relações, senão você não consegue ir nem no cinema, porque até o filme vai ser ruim, você não vai conseguir ver nenhum filme mais. Mas brincadeiras à parte é uma forma de ver. Agora, Félix, tem aqui uma pergunta do painelista Hélio Copa. Ele pergunta o seguinte, uma boa pergunta. Como saber se é amparador, assediador ou guia cego? Esse trio aí que a gente fala tanto. Isso aí é uma ótima pergunta, mas assim, a gente tem que pegar o amparador, né? Então, o amparador, antes de tudo, ele
tem isenção, ele é cosmoético, ele não puxa a brasa para a nossa sardinha, ele puxa a brasa para assistência. Então, o melhor para todos, o melhor para o grupo. Ele não tem um seu predileto, você, porque você tem olhos azuis, ele vai preferir você. Não tem nada disso. Então, assediador está na cara, né? Isso não tem muito problema. Mas assim, o guia cego é que o discernimento entre guia cego e amparador que são elas. Agora, guia cego, o que é? Ele não vai acontecer aquilo que uma vez tentei explicar, né? Lá, muitos anos atrás, tentei explicar o que era amparador para uma amiga minha. Ela falou, tá, então foi um amparador que me fez entrar na loja e comprar aquele produto mais barato. Eu falei, olha, isso não é bem assim, não é bem assim, ele não... Então, assim, o amparador não tem esse viés de não... que eu costumo dizer é o seguinte, se você tem um determinado processo, pode ser expectativo o que for. Quando você fala, eu quero que seja assim, e se você vê uma consciência, percebe uma consciência extrafísica que te ajuda, é quase certo que seja guia cego. Porque quando coloca eu quero, você botou teu ego na frente. O ideal seria que na atuação do amparador, o teu ego não aparecesse. O ideal seria que o ego do amparador é que aparecesse. Esse é o ideal. Que você seja transparente a isso. Porque o amparador, antes de tudo, ele prima pela cosmoética. E a cosmoética, o que é? É o fluxo do universo. As coisas acontecem e o ideal é que ele não vai querer interferir. O amparador vai te dar dicas para você atuar da melhor forma possível, mas não vai impor absolutamente nada. Porque, gente, assim, o amparador, antes de tudo, que é o nosso crescimento. E o crescimento é através de erros e acertos, né? Então, assim, é um aprendizado. É um aprendizado de longo prazo, né? Eu posso até compartilhar uma história no início da minha docência no Instituto. Né? No início da minha docência, eu senti energia e tudo mais. Legal, vou dar aula de Conscienciologia, bacana. Aí um dia eu estava trabalhando no centro da cidade e resolvi, fui almoçar, experimentar um restaurante novo. Naquele dia, eu circunstancialmente fui muito mal servido. Eu fiquei com muita raiva do garçom, né? Fiquei muito chateado com o garçom. Aí acabou. Normalmente, acabou. Só que naquele dia à noite eu não dormi. Foi uma noite péssima, uma energia horrível. Por que isso? Porque quando eu fico pensando assim, que o amparo, os amparadores falaram assim, você então quer ser docente de Conscienciologia, né? Então tá. Então, quando aconteceu isso, tá vendo? Aqui. Você se acha gente tão boa, você não é tão gente boa assim. Você sentiu raiva da pessoa, você se afinizou com os assediadores dessa pessoa. Isso foi um tapa na cara, né? Um para-tapa na minha cara. Eu falei, caramba, não é que não se deve pensar mal das pessoas? Então, assim, é um aprendizado, né? E você vai aprendendo que o amparador faz essa parapreceptoria para você. Acho que aos poucos você aprendendo na lata, né? Acho que é isso. É só ligar a para-antena, né? Ficar observando o que acontece no dia a dia. Agora, Félix, você vai dar um curso e vai aprofundar mais essa temática do amparo, né? Um curso chamado Amparabilidade Intermissiva. Quando é que vai ser esse curso? Fala um pouquinho para a gente sobre ele. Ele está marcado para o dia 21, né? 21 é um sábado, né? 21 de maio, um sábado. E, na verdade, é um curso de 3 horas online, né? Vai ter um pouco de trabalho com energia.
e a gente vai falar mais sobre esse assunto, aprofundar um pouquinho mais de tudo isso, né? Em relação a amparo. Porque o que acontece? A gente está focando exatamente em cima do intermissivista, né? Então, não sei se as pessoas entendem o que é ser intermissivista, mas basicamente o intermissivista é aquela consciência um pouco mais lúcida, né? Um pouquinho mais lúcida, que antes do nascimento nessa vida, antes da ressoma, ele fez um cursinho para otimizar essa existência aqui agora. Porque a gente fala assim, existe um fluxo do universo. O fluxo do universo de agora à noite, amanhã vai fazer dia, isso não tem como mudar. Não adianta berrar que você não vai mudar. Então, da mesma forma, existe um processo de nascimento e morte, e ressoma, e dessoma, que é do fluxo do universo. E para que existe esse ciclo de ressoma e dessoma? É justamente para você evoluir, você criar simancol, não cometer as burradas que você cometeu na outra existência. E como é que você faz isso? É que no extrafísico, quem ganha mais lucidez e mérito faz um curso intermissivo, que é como se fosse um curso escolar em que você revê a sua vida, você se condiciona a novas atitudes mais renovadas, e aí você renasce. Então, esse é o intermissivista. Nós somos intermissivistas, de modo geral, que a gente está um pouquinho mais lúcido, mas estamos longe da perfeição. A gente ainda bate cabeça com cabeça, a gente é belicista, a gente é egoísta, a gente tem uma série de coisas ainda para melhorar, mas a gente está tentando melhorar. Então, isso é intermissivista. Então, quando que o intermissivista melhora? Não só intermissivista, qualquer pessoa, mas basicamente intermissivista. Quando ele tem um projeto evolutivo, quando ele trabalha dentro do processo evolutivo, trabalha dentro do projeto assistencial. Gente, é essencial você fazer assistência, porque é na assistência que você mostra a sua melhor face. Simples como isso. Normalmente, no bem bom, a gente começa a pensar caraminhola. Não que a gente não deva ter lazer, ok? Mas é justamente no trabalho assistencial, no trabalho mais firme, dentro que você combinou no intermissivo, é que você se atrela mais ao amparo. E quando você se atrela ao amparo, você mostra a sua faceta mais bacana. Altas inspirações, você vê a assistência dar certo, você cresce. Então, o intermissivista veio para fazer isso, veio para fazer diferença. Então, justamente a amparabilidade do intermissivista é isso. É como é que a gente pode ter mais auferir mais esse amparo, merecer mais esse amparo, né? A dica que eu dou já é justamente isso, tem que fazer assistência. O amparador não perde tempo, ele vai onde tem o serviço. Então, ele não fica aguardando a gente ad eterno. Não é um bem que a gente adquire e que ele vai ficar quietinho lá no nosso canto. Não. Na medida do nosso movimento, que eu já falei, não precisa ser nada demais, pode ser escrita de um artigo, escrita de um livro, dar uma aula assistencial, enfim, tudo isso mexe com o amparador, né? E o intermissivista veio para fazer diferença. Esse que é o negócio. Veio honrar o seu curso. Então, se a pessoa quiser começar a atuar como amparador agora, né, nesse momento, vestir a camisa do amparador, ela tem que começar a realmente estudar e se qualificando, né? Eu queria ressaltar que quem tiver interesse em fazer o curso, é só entrar no site da ACIP, que aí a nossa equipe está colocando, www.acip, que é a Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial, né, acip.org/loja. E aí esse curso ele vai ser ministrado no sábado, dia 21, daqui a 2 semanas, das 9 ao meio-dia. Então, é pela manhã, já acorda com aquele sábado comprometido na assistência, né?
Félix, eu acho que a gente ainda tem um tempinho para mais uma pergunta, Eduardo. Pois não. Vamos lá, a gente ainda tem algumas perguntas, mas tem uma pergunta aqui da Fernanda Saad. Ela pergunta o seguinte: sou da área da saúde e gostaria de saber como funciona o amparo de função /profissional, a interação com o profissional. Não, isso aí naturalmente você tem o amparo de função, né? A tua profissão demanda isso, né? E provavelmente você pode me responder melhor para a gente como é que você teve sacadas. Todo mundo tem isso, né? Como é que eu... Caramba, da onde eu tirei essa ideia? Como é que eu percebi isso? Como é que eu sei disso, daquilo? Isso é amparo de função atuando, né? Como é que você pode melhorar isso? Se aprofundando, estudando mais um pouquinho, né? Tem vários livros, cursos, e também a gente ensina nos nossos cursos, mas assim, trabalhando mais com energia, né? Porque quando você trabalha com energia, você impõe o seu padrão, né? O seu padrão mais assistencial. E, naturalmente, quando você impõe o seu padrão, o amparo pode atuar mais em cima de você, em cima do assistido. Então, o trabalho com energia vai otimizar demais o seu trabalho. E eu não sei, aí eu não sei qual sua profissão, se é médico, se é enfermeira, mas o fato é o seguinte: o trabalho com energia, ele te protege, entre aspas. Por quê? Como é um trabalho muito assistencial, é natural que você saia esgotado, porque a assistência demanda muita energia, você sai drenada muitas vezes, né? Então, o trabalho em energia te preserva mais. Além de você fazer uma assistência melhor, se te preserva mais, né? Então, tem manobras energéticas que podem te preservar mais, te deixar mais lúcida, te deixar melhor. Eu acho que é isso. Eu acho que, no mais, se aprofundar, faça um curso ou outro nosso, que eu acho que a gente pode aprofundar mais essa conversa. Bacana. 1 hora passa muito rápido, né? O tempo voa. Quando a gente viu, passou 1 hora. Então, se você se afinizou com esse tema, se você tem interesse em aprofundar, faça sua inscrição lá no site da CIP e venha debater com o professor Félix no dia 21, que ele vai passar outras técnicas também, vai falar um pouco mais desse aprofundamento energético aí de trabalho com as energias, né? Em breve, nós vamos voltar também para o presencial, e aí todos nós vamos também poder usufruir aí dessas experiências, né, dessas práticas energéticas que são tão importantes para a gente. Bem, eu agradeço demais a oportunidade do professor Félix ter aqui estado com a gente. Professor Félix, muito boa noite e uma grata satisfação recebê-lo aqui. Acho que é a segunda vez, né, Félix, nessa versão? Acho que sim. Na verdade, eu tenho a oportunidade de estar participando, eu que sou agradecido, é uma grande oportunidade encontrar, rever os amigos aí e poder contribuir de alguma forma, né? Eu acho que a CIP, que é uma co-irmã nossa, poder contribuir também é muito bom. Então, é um prazer encontrar vocês, reencontrar, e estamos aí. Maravilha. Você está assistindo uma reprise. Continue interagindo, pois o chat está aberto. Se você tiver alguma pergunta, no final desta transmissão, coloque-a na aba de comentários, que a nossa equipe irá responder. Maravilha, Félix. A gente vai te chamar ainda esse ano para você voltar aqui e falar de um outro tema. Muito bom, obrigada aí. Eduardo Ezag, boa noite. Mais uma jornada aí concluída, mais uma etapa, né? Perfeito, Alessandra. Hoje é um painel especial. Quero agradecer a presença do professor Félix no painel evolutivo extra que a gente teve hoje. E quero lembrar os nossos painelistas assíduos que o nosso próximo painel retorna nas terças-feiras, às 21 horas. Estaremos lá. Obrigado a todos. E na próxima terça-feira nós vamos falar sobre vontade. Olha que tema bacana. Bem, gente, é uma grata satisfação a gente concluir mais um programa. Se a sua pergunta não foi respondida, coloque aqui na descrição do YouTube que a gente vai responder. Nós temos uma equipe especializada só para isso.
E o painel evolutivo termina aqui. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente final de semana e até a próxima terça-feira, às 21 horas. Até mais!